Alô, torcida colorada, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais do nosso time, vamos falar um pouquinho mais do Internacional, atualizar algumas notícias e também projetar o futuro, porque Maurício não vai mais vestir a camisa do Inter, é só uma questão agora de formalização e anúncio da ida dele para o Palmeiras. Ele não deve mais jogar, inclusive não foi nem relacionado, em tese, com esse problema aí do joelho, mas a gente já falou sobre o negócio, os valores que o Inter vai receber, e o Inter vai às compras também agora no meio do ano, porque há a possibilidade até de perder Vitão, que é outro jogador também muito importante, porque é um titular. Maurício, independente de não estar numa grande fase, é um titular do Cudê. O Vitão, indiscutivelmente titular, então a gente está falando de jogadores muito importantes. Muito importantes. E a gente sabe que o Inter precisa negociar. Está precisando negociar por conta porque é assim, né? No futebol, a principal renda, a principal receita, melhor, dos clubes aqui do Sul, especialmente, ela se dá em geral no seu ativo, na sua venda de jogadores, né? Nessa receita, que é uma das receitas principais. Aí tu tem os associados, tu tem a venda dos direitos dos jogos, tu tem todo o trabalho de marketing, tu tem a receita, né, dos jogos, mas a venda de atletas é quando entra. Então o Inter já tinha isso projetado. A ideia era vender o Maurício no fim do ano para a Europa. Mas o Palmeiras hoje, com a venda dos jogadores que fez, está com dinheiro, né, e está levando o Maurício. Bom, então o Maurício parece que é um assunto, né, que fica para depois. E eu trouxe alguns nomes aqui que eu acho que a gente pode falar que poderiam, né, que vão ficar livres do mercado. São jogadores de mais idade, todos jogadores consagrados, mas dentro de um perfil de buscar um título para agora, de tentar botar um jogador dentro, né, desse projeto atual. Tem alguns nomes. Por exemplo, eu acho que o Franco Servi, que esse é um jogador que esse tem contrato, não vai ficar livre, mas é um jogador que não vem sendo aproveitado no Celta de Vigo. Ele tem 30 anos, é argentino, canhoto, joga aberto pelo lado esquerdo, mas joga aberto pelo lado esquerdo no Celta, jogou assim também no Benfica, né? E aí depende do Cudê, porque o Cudê trabalhou com ele no Celta e gosta do jogador. Então, o Cudê vai saber onde utilizá-lo. Maurício era um canhoto que jogava pela direita, mas também pode jogar pela esquerda, né, dependendo de como o treinador pensa em utilizar o jogador. Então o Sérvio é um jogador que eu não acho muita idade, 30 anos, eu acho que é o auge da carreira de um jogador. Então esse é o nome, né, que eu acho que talvez fosse o mais viável. Mas tem jogadores, grandes jogadores, que estão ficando sem contrato. Por exemplo, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho tem só, deixa eu ver aqui que eu anotei, 32 anos. Tá? O contrato dele com o Aston Villa está encerrando agora, no dia 30. Ele veio se acertar com o Vasco da Gama. Não houve acerto. Ele deve ter se assustado com o atual Vasco, né? Deve ter se apavorado. Não houve acerto. Bom, se o Vasco estava cogitando, eu acho que esse é um jogador que, puxa, se encaixava muito bem nesse time do Inter, né? Nessa função que o Maurício está jogando, ou na função que o Cudê quisesse colocar. Mas é um jogador de 32 que está ficando sem contrato e, pelo visto, sem mercado na Europa, tanto que estava negociando com o Vasco da Gama. Então também aqui fica... Lembrando, eu estou sugerindo, colocando alguns nomes que estão no mercado, tá? Eu não estou dizendo que o Inter está contratando esse jogador, né? O que eu sei, por exemplo, do Servi, é que o Inter já tentou no início do ano contratar ele, na primeira janela, o Inter tentou esse jogador. Ele trabalhou com o Tchatcho Cudê, não vem sendo aproveitado no Celta e o Cudê gosta do seu futebol, ponto. Tá? O Felipe Coutinho, eu não tenho nenhuma informação sobre negociação do Felipe Coutinho. Tá? Não tenho essa informação. É o Kia Chorabichan que está nesse negócio, que também está no negócio do Vitão. Então, eu estou meio que sugerindo, 32 anos, não está sendo aproveitado. Agora, eu não estou monitorando ele, eu não tenho visto ele jogar. Ninguém cai assim aos 32 tanto, inclusive perde mercado e tal, por nada, né? Ele deve estar, talvez o momento não seja bom e tal, tinha sido emprestado pelo time do Aston Villa. Tudo isso os caras podem observar, mas é um grande jogador, jogador top, jogador de Copa do Mundo, de seleção. Outro que está ficando livre agora, e foi muito falado também para o Grêmio, o Alex Sanches. Foi cogitado quando o Suárez estava saindo. Ele termina o contrato agora com a Inter de Milão no dia 30. Ele está com 35 anos. O que tudo indica, está saindo de lá. E também é um jogador que vai ficar livre do mercado. Esse é mais atacante, tá? Não seria um cara para a função do Maurício. Mas um jogador desse nível, ficando livre, podendo contratar, vale dar uma investigada. O outro nome,
O Kudê trouxe esse nome, Oscar, né? O Oscar tem contrato com o seu clube lá na China até o dia 30 de novembro. Tá? Então ele não é agora dia 30 agora de junho que ele vai ficar livre. Tá? Tem 32 anos. Pode ser um projeto para o ano que vem. Tá? O Flamengo diz que não negocia com o Oscar, foi dito pelo seu vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. Até agora não foi anunciado o Oscar em nenhum clube da Europa. A janela da Europa está agora, os caras estão se movimentando por agora. Né? Então, o nome do Oscar não sai da pauta do Inter, porque tem toda a sua história com o Inter, tem o desejo do seu treinador. Pô, e o Oscar tem 32 anos, seria uma baita numa contratação. Então, faltando dois ainda que eu anotei. O William, que recentemente esteve no Corinthians, o William está com 35 anos e está no futebol inglês, jogando no Fulham. Seu contrato termina agora no dia 30 de junho, agora também nesse mês, 30 de novembro. 30 agora de junho, ele está ficando livre, tem 35 anos, é um jogador de lado, de velocidade, né? E é um cara que é de idade, mas se cuida muito, né? No Corinthians ele foi bem, tanto que jogou na temporada e voltou para jogar na Europa, né? E na Premier League. Então, esse é um jogador, também eu considero um jogador interessante. E o Quadrado, gente, Juan Quadrado, né? Jogador histórico, está na Inter de Milão, o contrato dele vence agora, também no dia 30. Esse está com 36 anos, mas é um grande jogador, né? E aí, são nomes aí que a gente pode pensar. Quadrado, William, Franco Servi, Felipe Coutinho, Oscar e Alex Sanches. Falei 6 nomes aí, deixa a tua opinião, tá? Se algum desses ou nenhuma das opções citadas e apresenta novas opções, tá certo? Bom, gente, informação que foi oficializada pela CBF, o Grenal vai ser no próximo sábado, em dia 22, tá? 5h30 da tarde, horário de Brasília, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, o estádio que o Grêmio definiu, o mando de campo é do Grêmio. A gente até já sabia que o Grêmio tinha indicado, mas não estava definido oficialmente pela CBF. Agora está oficializado, vai ser no Couto Pereira, 5h30 da tarde, no sábado agora, dia 22. E nesse domingo tem o Inter, 4 da tarde, contra o Vitória da Bahia. O Vitória é o atual lanterna da competição e o Inter vai ter que ganhar esse jogo. Agora, gente, durante um tempo o Inter vai penar com desfalques. Vai ser complicado. O Inter não vai ter o Alan Patrick, pelo menos por 20 dias. O Inter não terá Borré, não terá Valência, que estão na seleção, não terá Rocher, que está na seleção, está perdendo o Maurício. Então, os desfalques estão aí. Quem está voltando é o Alário. Então, o Alário treinou e deve ser confirmado, tá? Fabrício, o goleiro. Bustos, e aí todo mundo que está do lado aí está com uma dúvida, se vai jogar ele ou se vai jogar o Malo. Então, eu vou deixar essa dúvida em aberto. No mais, vai ser Vitão, Mercado e René. Eu gostaria que fosse o Robert Renan. Thiago Maia, Arangues, Bruno Henrique e Johan, Wesley e Alário. Essa seria a ideia. Me agrada se for assim, né? Que seja o Wesley mais adiantado e o Johan fazendo a linha de 3. Eu acho que fica mais estruturado, né? Fica mais de acordo. Deixa eu botar um trechinho aqui, pessoal, que são imagens do Twitter do Internacional. O Inter fazendo a transição, né? Saindo lá de Criciúma e já na Bahia, fazendo seu último treinamento. Aí já o deslocamento, porque o Inter treinou no dia seguinte ao jogo, lá contra o São Paulo, o Inter ainda treinou em Criciúma, né? Aí depois teve a viagem, final da tarde, o Inter foi para Salvador, olha aí, ó, treinou lá no CT do Bahia, CT Evaristo de Macedo, seu Evaristo, craque de Real Madrid e Barcelona, jogou nos dois, grande jogador. E aí o treino lá no CT, ó, esse é o treino no CT do Bahia. O jogo é contra o Vitória, né? E o Inter faz aí o time que eu estou projetando, viu, gente? Que o treino encaminhou. É esse time aí que tem o Fabrício, Bustos ou Malo, essa é a dúvida. Vitão, Mercado e René. Thiago Maia, Bruno Henrique, Arangues, Johan, Wesley e Alário. Esse deve ser o provável, né? Time do Internacional, na real, só na hora do jogo a gente vai saber. Tá bom?
Se veio até aqui comigo, então, dá um like, né? Compartilha, curte. Se tá vendo e não tá inscrito, te inscreve também no canal. Aí tudo ajuda a potencializar a gente, tá certo? E pode ser membro do canal, participar do debate dos membros, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Valeu, gente. Amanhã estamos juntos aqui no canal, vou estar junto com o Thiago Suman, vamos estar acompanhando o Internacional contra o Vitória da Bahia. Valeu, até mais, fiquem bem.